Olá pessoal, tudo bem? A aula de hoje é a introdução sobre cálculo estequiométrico. Essa palavra dá arrepio assim em muita gente, né? Mas não é necessário ficar com tanto medo, é só ler, interpretar e fazer os cálculos devagar, não precisa ter pressa, tá? Se bem que o vestibular não dá muita margem para lentidão, não. Mas se você fizer com calma, você consegue sim. Então, o que significa? O que esse cálculo estequiométrico faz? Ele calcula a quantidade de substâncias, seja dos reagentes ou dos produtos, que tem numa reação química. Então, eu tenho que quantificar a quantidade de reagente que é utilizado para formar uma determinada porção de produtos. E tem algumas variáveis que vamos ver na próxima aula, que é rendimento de reação, excesso de reagente, tá? Para que fique todas as possibilidades em aberto. Mas para começar a fazer um cálculo estequiométrico, o que eu preciso fazer? Primordialmente, escrever a equação química. Não existe cálculo estequiométrico sem a equação química. Eu tenho que fazer o balanceamento dessa equação, porque eu preciso saber as proporções desses reagentes, um em relação ao outro, e também respeitar a lei de Lavoisier. Lembra? Tudo que tem antes da equação tem que ter depois também. E aí sim, eu vou relacionar os dados de acordo com o que o exercício pede e as proporções dessa minha equação estequiométrica. Tudo bem? Então, vamos lá. A princípio, nós vamos utilizar a unidade de medida chamada mol. O que é mol? Sabe quando você usa dúzia? Dúzia você pensa logo em 12 quantidades. Uma centena, você pensa em 100 quantidades. Uma dezena, 10 quantidades. E qual é a quantidade relacionada a mol? Mol não é a abreviação de moléculas, tá? Então, a quantidade relacionada a mol é igual a 6 vezes 10 a 23 partículas. Mas que partículas? Depende do que estivermos falando. Se estivermos falando 1 mol de manuelas, então são 6 vezes 10 a 23 manuelinhas. Agora, 6 vezes 10 a 23 pode ser átomos. Se eu estiver falando de um gás nobre, por exemplo, que está sempre sozinho, eu posso falar de 6 vezes 10 a 23 moléculas, de qualquer molécula. Eu posso falar 6 vezes 10 a 23 íons. É uma quantidade, tá? Eu tenho que prestar muita atenção nessa relação aqui, átomos e moléculas, porque às vezes o exercício pede a quantidade de átomos e ele te dá uma molécula. Então eu tenho que ver quantos átomos tem nessa molécula e depois multiplicar pela quantidade de 6 vezes 10 a 23, tá? Então, itemzinho para ficar esperto. O mol também pode ser representado pela massa molar. O que é a massa molar? É a massa de 1 mol. Como vocês já viram anteriormente, e acredito que em outra frente, a massa molar é a massa equivalente à massa de 1/12 do carbono 12, tá? Só que em gramas. Então, a grosso modo, é eu pegar a massa da tabela periódica, usar ela em gramas. Usando essa massa em gramas, eu estou considerando que aquela quantidade é a quantidade de 1 mol, ok? E também se estivermos falando de gases, na CNTP, nas condições normais de temperatura e pressão, ele ocupa 22,4 litros. Como assim? 1 mol, um pacotão, que tem 6 vezes 10 a 23 partículas. Se estiver na CNTP, se essas partículas forem gases, elas ocupam um volume de 22,4 litros. Nem mais e nem menos para manter a CNTP. Beleza? Então, qual é a relação que nós vamos ter que guardar para todo um sempre aqui? Que 1 mol tem 6 vezes 10 a 23 partículas, que é igual a massa molar, e o volume de 22,4 litros de gases na CNTP. Então, esse varalzinho aqui embaixo, sei lá para que lado que ele tá, esse varalzinho aqui embaixo, ele vai ajudar a gente em todos os exercícios, tá? Então, vamos lá, vamos ver uma aplicação em relação a tudo isso. Ó, vou deixar essa relaçãozinha aqui em cima para a gente ir guardando aos poucos. 1 mol de álcool etílico, já deu a fórmula, mas não é todo vestibular que traz a fórmula, tá? Entram em combustão, reagindo com oxigênio. Calcule
quantas moléculas de O2 serão consumidas nessa reação? Primeiramente, ele falou que é uma reação de combustão. Reação de combustão é uma reação clássica, todos devem saber qual é essa reação. No caso, eu tenho que saber quem que vai pegar fogo aí no carro, tá? Que é o álcool etílico, ele deu a fórmula. Então, é o álcool etílico reagindo com oxigênio, não existe reação de combustão sem oxigênio, formando gás carbônico e vapor de água. Então, tá aqui a equação. Então, o álcool, oxigênio, gás carbônico e água. Manu, eu preciso colocar aqui, mostrar que ele é líquido, que ele é gasoso, que ele é vapor? Não, não precisa, tá? A não ser que o exercício te peça. Mas o que eu preciso fazer primeiramente, depois de colocar a equação? Balancear essa equação. Então, essa equação está totalmente desbalanceada, tá vendo? Eu tenho 2 carbonos desse lado, 1 carbono só desse outro lado, 6 hidrogênios aqui, 2 hidrogênios aqui, tá tudo errado. Então, balanceando a equação. E agora sim, eu estou com as quantidades antes e depois da reação dos reagentes e dos produtos, todas iguais. E agora, o que eu faço? Vou ler de novo. Por quê? Ele quer reagir aqui. O que ele quer saber? Álcool etílico e oxigênio. Onde que eu vejo isso? Lá em cima, no exercício. Mas antes de voltar ali para o exercício, olha só. O coeficiente estequiométrico, que é esse número que balanceia a equação, ele vai servir de norte para a gente. Então, se eu tenho um álcool etílico, um etanol, eu vou ter 1 mol de etanol reagindo com 3 mols de oxigênio. Essa é a proporção em mol. Ah, Manu, então todos esses numerozinhos aqui, que são os coeficientes estequiométricos, mostram a relação de mols? Sim, por isso é importante fazer o balanceamento, e esse balanceamento tem que estar certo, tá? Agora sim eu vou ver o que ele está pedindo, porque eu estou tendo relação só de mol com mol. E no exercício ele fala 5 mols de álcool etílico, então no álcool etílico ele vai preservar a quantidade em mols, só que no oxigênio ele não quer saber mol, ele quer saber moléculas. Então o que nós vamos fazer? Anote sempre em cima o que cada coisa quer saber, quer dizer, para você não se perder. Então, sempre aqui. Opa, vamos fazer uma coluna de mol e aqui uma coluna de moléculas. A palavra mol pode ser substituída por essas 3 coisinhas que eu te falei. No caso, ele quer saber partículas, moléculas. Então, vamos manter o mol do álcool etílico e trocar a palavra mol por 6 vezes 10 a 23 moléculas. Mas veja que eu troquei apenas a palavra mol. O coeficiente estequiométrico se manteve. Eu tenho que manter essa quantidade, eu tenho que manter essa proporção. Porque eu tô falando de 3 mols, então eu tô falando de 3 quantidades, ok? Então, isso daqui é tudo que eu peguei do exercício, tá? Dos dados do exercício. Agora sim eu vou para a pergunta. 5 mols vão reagir com quantas moléculas de oxigênio? Aí sim eu caio numa regra de 3 básica e consigo resolver. Então, 1 vezes x, 5 vezes 3 vezes 6 vezes 10 a 23. Eu aconselho que você não saia multiplicando tudo de cara, porque muitas vezes você pode simplificar numa fração, tá? Nesse caso não, porque a multiplicação aqui é feita por 1. Então, o seu x é igual a 90 vezes 10 a 23. Posso deixar assim? Não, não pode. Não pode porque é feio. Se você está usando 10 elevado a 23, você está usando essa notação, então o seu número que está multiplicando, ele tem que estar entre 1 e 9. Ou seja, eu vou colocar uma vírgula aqui. O que eu faço? Diminuindo o número aqui, eu aumento o número aqui em cima. Então, fica 9 vezes 10 a 24 moléculas de oxigênio. Beleza? Tá aí a resposta do nosso problema. Agora, vamos fazer um da FAMERP de 2019. Eu já deixei a equação aqui, porque ela estava muito aqui em cima e eu preciso da equação para sempre. Em águas naturais,
A acidez mineral pode ser formada através da oxidação de sulfetos, como indica a equação a seguir. Aí aparece a equação enorme, né? Em uma amostra de água retirada de um rio, foi encontrada uma concentração de FeSO4 de sulfato de ferro igual a 0,02 mol por litro. Nesse rio, a massa de FeS2 dissolvida por litro de água era igual a... Quem que ele citou nessa equação? Graças a Deus a equação já estava balanceada, então não preciso gastar meu tempinho fazendo isso. Então eu preciso gastar meu tempinho pensando um pouquinho. Então, vamos lá. Eu estou falando do FeS2 e do FeSO4. Um está nos reagentes, outro está no produto. Já está balanceada. Então, o que eu tenho aqui? Que 2 mol formam 2 mol. Então, é uma equação de 2 para 2. Ó, o Fluffy tá dando barraco aqui. Fluffy. Bom, uma equação de 2 para 2. O que ele tá pedindo de cada um? Ele tá pedindo mol de cada um? Vamos ler com muita calma nessa vida? Aqui, ó, ele tá pedindo a massa de Fe2. Então, de FeS2, ele quer a massa. E o que ele falou aqui? De FeSO4 em mol por litro. Então, ele deu a concentração molar. Mas eu não... Cuidado com essa concentração molar. Porque aqui ele pediu mol por litro, significa que em 1 litro eu tenho 0,02 mol. Então, ó, nesse rio, a massa dissolvida por litro, ele manteve a mesma unidade. Então, nós podemos usar isso mais tranquilamente. Porque aqui, ó, em 1 litro de água, eu tenho 0,02 mol de FeSO4. Então, eu tenho que tomar cuidado com isso, porque se ele falasse em 5 litros, aí seria diferente, tá? Então, vamos lá. Agora, acertar de acordo com o que ele foi pedido, usando essa relação aqui do lado. Bom, aqui eu quero massa do FeSO4, FeS2. Então, eu tenho que calcular a massa molar dele, porque eu não vou usar mol, eu vou usar massa. Os dados do exercício estão aqui. Quando o exercício não traz o dado, tem uma tabela periódica em algum lugar da prova, ou no começo ou no final. Então, você procura, tá? Então, calculado a massa do FeS2, eu posso substituir o mol pela massa. Mas, olha só, o coeficiente se manteve, mantenho 2 aqui. Aqui ele quer em mol, eu deixo em mol também. Tá vendo que nenhum desses dados está no enunciado? Isso daqui são os dados que eu tirei da própria equação. Agora sim vem os dados do enunciado. Qual é a massa relacionada a 0,02 mol de sulfato de ferro? Beleza? Aí sim, fazemos uma regra de 3, bonitinha, ó. X está para 2, aqui é x vezes 2, 2 vezes 120 vezes 0,02. Lembra que eu falei que para vocês não saírem multiplicando tudo de uma vez? Por quê? Tem uma igualdade, eu tenho 2 de um lado, 2 do outro, eu posso cortar esse 2 com esse 2, tá? E foi isso que eu fiz. Aí eu fico só com 0,02 vezes 120. Tendo, então, uma massa de FeS2 dissolvida por litro da água desse rio de 2,4 gramas. Alternativa B, tá? Tá vendo que a única coisa que eu tive que fazer diferentinho aqui foi calcular a massa e ver o número de mols, que na verdade é pela concentração molar. Eu não lembro a fórmula, mas o próprio dado de concentração te fala qual é a fórmula. É mol dissolvido por litro. Então, em 1 litro eu tenho essa quantidade. Aqui era 1 litro, então tá tudo certo. Tá bom? Mais um exemplo, que é o da FUVEST, da FUVEST de 2019 também. Ó, o cinemaldeído é um dos principais compostos que dão sabor e aroma da canela. Quando expostos ao ar, oxida conforme a equação balanceada.
Aí você já vê uma equação orgânica numa reação de cálculo, no exercício de cálculo estequiométrico, você já acha que é o fim da vida. Não, não é o fim da vida. Leia aí com muita calma. Uma amostra de 19,80 gramas desse composto puro, que composto? O cinemaldeído aqui, foi exposta ao ar por 74 dias. Falta um S aqui. E depois pesada novamente, sendo que a massa final aumentou de uma reação de síntese de 1,2 gramas. A porcentagem desse composto que foi oxidada no período foi D. Então, como assim? Eu tinha cinemaldeído, esse cinemaldeído ficou exposto ao ar, então ele oxidou, o oxigênio foi incorporado, aqui a sua estrutura, tá vendo que aqui era um aldeído que virou um ácido carboxílico. Opa, travei aqui. Deu as dadas. Então, ó, considere que não houve a perda do cinemaldeído do produto ou de oxidação por evaporação. Então, só incorporou. Quanto da massa desse cinemaldeído incorporou esse oxigênio? Então, vamos lá. Quem que eu tô mexendo aqui? Com o cinemaldeído e com o gás oxigênio. Proporções estequiométricas. Eu tenho 1 mol desse reagindo com meio mol desse. Agora sim, vamos ver. É tudo em mol que ele está pedindo? Vamos ver os dados bonitinho? Não, é em gramas. Ele está dando massa aqui, ó. A massa desse outro que depois que foi incorporado. Então, é tudo em massa. A porcentagem desse composto que foi oxidado, então, massa. Já deu os dados, olha que gracinha, do cinemaldeído, 132 gramas, então 1 mol. Aqui, a massa do gás oxigênio é 32, mas eu tenho meio mol, então eu tenho que manter multiplicado aqui. O que eu quero saber? A porcentagem desse 19,8 gramas que reagiu e qual foi a massa que foi incorporada? 1,2 gramas de oxigênio. Esse 1,2 é do oxigênio. Então, eu posso fazer direto e já encontrar a porcentagem, porque eu estou fazendo a porcentagem multiplicando aqui. Então, como que eu faço? Porcentagem vezes 19... eu usei o símbolo da porcentagem, mas você pode pôr um P, você pode pôr um X, você pode pôr um Y, pode pôr um M de Manuela Maravilhosa, não tem problema. Então, porcentagem vezes 19,8 vezes meio vezes 32. Estar para 132 vezes 1,2. Vou desenvolvendo o cálculo e eu tenho que a porcentagem de 0,5, ou seja, de 50%, letra C. Manu, não gostei desse método, não entendi como que eu faço isso daqui, ó. Essa parte me enrosquei, não gosto. Tudo bem. Tem um outro jeito, ó, voltando no mesmo cálculo de onde havíamos parado. Se 132 reagem com 0,5 vezes 32, que é essa proporção, quanto da massa que reagiu, que vai, do cinemaldeído, que vai reagir com 1,2 gramas do oxigênio? Eu posso fazer essa conta aqui, ó, normal, fazendo em cruz, e achar qual foi a massa do cinemaldeído que reagiu, tá? Achando a massa do cinemaldeído que reagiu, eu faço agora uma outra regra de 3 em separadinho. 100% da massa, quando eu estava ele sozinho, eu tinha 19,80. Qual foi a porcentagem que reagiu com o 9,9 gramas? Aí, eu fazendo o cálculo, eu acho também que foi 50%. Então, eu tenho essas duas possibilidades, em fazer a porcentagem direto, mas quem não tem segurança em fazer isso, pode fazer 2 regrinhas de 3. Tá bom? Olha, tem mais um. Esse aqui da Unesp de 2018, acho que está na apostila de vocês também. O cloreto de cobalto anidro, CoCl2, é um sal de cor azul, que pode ser utilizado como indicador de umidade, pois torna-se rosa em presença de água.
Obtém-se esse sal pelo aquecimento do cloreto de cobalto hexaidratado. Ele deu a formulinha aqui, de cor rosa, com a liberação de vapor de água. E deu a fórmula por escrito. Manuela do céu, o que eu faço? A massa do sal anidro obtida pela desidratação completa de 1 mol do sal hidratado é aproximadamente. Vamos por essa equação. Então, aqui eu tenho sal hexaidratado, que é cor de rosa, formando o cloreto de cobalto 2 mais 6 águas. O que ele quer saber? O rosa e o azul. O que ele quer saber de cada um desse? Essa equação, vocês podem ver que já está balanceada. Eu sei que 1 mol desse formam 1 mol desse, então já ajuda. E o que ele quer de cada um deles? Ele quer mol desse, porque ele deu ó, 1 mol do sal hidratado, então é isso daqui, vezes 6 moléculas de água, significa que tem 6 moléculas de água em volta dele. E ele deu a massa do sal obtida desse cara, ele deu a massa. Então, coluna de mol, coluna de massa. Vamos lá. Dados da própria equação. Mantenho o mol, porque ele estava pedindo mol, e esse daqui eu vou transformar o mol em massa. E ele deu os dados de massa aqui, eu vou calcular no cantinho. Então, a massa molar do cloreto de cobalto 2 é igual a 129,9. Posso arredondar? Se o cara deu com todos os números quebrados, você faz com os números quebrados. Se precisar, arredonda no final, porque senão pode dar um pouquinho de erro, tá? Então, aqui é 1, eu vou substituir só a palavra mol. 129,9, porque é vezes 1, tá? Perdão. Agora sim, eu coloco os dados do exercício. Que dados? Eu tenho 0,1 mol aqui, ó, do sal hidratado. Eu quero saber qual é a massa que foi formada. Ixi, eu não tirei o mol. É massa, tá, gente? Desculpa. É gramas aqui. Então, X gramas. Olha só. Quem teve a sacada já, pode fazer direto. Sempre mantendo a relação de proporção de Proust. 1 mol foi para 0,1 mol, ou seja, dividiu por 10. Então, de 129,9, se eu dividir por 10, eu vou passar essa vírgula para cá, que vai dar 12,99, quase 13. Mas se você não enxergou isso, tudo bem, faz a proporção estequiométrica. De 1 está para 129,9, 0,1 está para X. Gente, aqui é grama, tá? Não é mol. Então, está para X. Então, vamos lá. Fazendo a multiplicação, eu tenho que X é igual a 12,99. Não tenho essa alternativa, aí sim eu posso aproximar, que é aproximadamente 13 gramas do sal hidratado. Foi? Então, durante a aula, nós vamos fazer mais alguns exercícios, inclusive alguns exercícios da apostila, que eles estão bem atualizados, mas a maioria dos exercícios mescla rendimento, mescla pureza dos reagentes, que é o nosso próximo assunto. Mesmo assim, eu vou preparar uma listinha com tudo isso para vocês irem estudando, tá bom, gente? Até o nosso momento ao vivo. Tchau, tchau, gente!